Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão da Crescent Technologies era banhado por luz natural graças às grandes janelas com vista para a Quinta Avenida. O piso de mármore branco imaculado refletia os tetos altos e os lustres modernos que pareciam flutuar no ar, criando uma atmosfera luxuosa e imponente. Plantas e esculturas contemporâneas adicionavam um toque artístico, mas tudo era calculado para impressionar visitantes e clientes. Atrás da recepção, Linda Harper, secretária de longa data, controlava o fluxo constante de visitantes. Vestia um impecável terno cinza e o cabelo preso em um coque apertado. Cada gesto, cada palavra transmitia sua seriedade e autoridade. Os funcionários se sentiam um tanto intimidados por ela, e os visitantes a respeitavam, ou a temiam. Naquela manhã, a luz do sol iluminava o saguão e fazia o metal polido dos elevadores brilhar. Linda, concentrada em seu computador, mal ergueu os olhos quando a porta automática se abriu. Um homem entrou, elegante e seguro de si. Seu terno preto impecavelmente cortado, sapatos reluzentes e postura ereta exalavam uma autoridade natural. Mas o que impressionou Linda foi seu olhar calmo e determinado, que denunciava uma presença imponente. O homem aproximou-se do balcão e disse em voz calma: "Olá, preciso falar com o CEO." Linda, sem sorrir, olhou-o de cima a baixo. Seus olhos, apesar da aparente cortesia, avaliavam o homem com suspeita. Ela via dezenas de visitantes todas as manhãs, mas algo naquele homem a deixava inquieta. Talvez a confiança tranquila com que ele falava ou o fato de não ter hora marcada. "Sinto muito, senhor", respondeu ela firmemente. "O senhor precisa de um agendamento confirmado para acessar os escritórios. Sem ele não posso permitir sua entrada." O homem não demonstrou frustração nem raiva. Permaneceu calmo, com expressão impassível e repetiu: "É urgente. Preciso falar com o CEO." Linda suspirou baixinho e endireitou a postura, reforçando sua autoridade natural. Ela ainda não sabia que estava diante de Marcus Bennett, o fundador e proprietário da Crescent Technologies, um bilionário negro raramente visto nas instalações da empresa e quase nunca por sua equipe. Para ela ele era apenas mais um visitante, e ela estava simplesmente seguindo as regras. Mas essa decisão logo se mostraria contraproducente. No saguão, alguns funcionários observavam a cena, intrigados pela tensão sutil entre o visitante e Linda. Eles ainda não sabiam que aquele homem não era apenas um cliente, mas sim aquele cujo nome fazia toda a empresa tremer. Linda Harper cruzou os braços, o olhar fixo no homem elegante. Cada movimento dele era calculado, e ela sentiu uma estranha mistura de desafio e superioridade. Não estava acostumada a alguém ser tão insistente na recepção, especialmente sem hora marcada. "Senhor", repetiu ela, num tom mais seco, "não posso deixá-lo passar sem confirmação. Essa é a regra." O homem, calmo e sereno, inclinou ligeiramente a cabeça e respondeu: "Entendo, mas é muito importante que eu veja o CEO imediatamente." Linda avaliou a aparência dele. Terno impecável, sapatos reluzentes, andar confiante, mas para ela, esses detalhes não bastavam. Ela não tinha motivos para acreditar que ele estivesse dizendo a verdade. Uma dúvida se insinuou em sua mente, tingida de suspeita. Por que aquele homem parecia tão seguro de si se não tinha hora marcada? "Muito bem", disse ela, tentando manter um sorriso profissional, "você pode esperar aqui enquanto eu verifico." Ela pegou o telefone e descou rapidamente o número do escritório do seu superior. O homem permaneceu atrás do balcão com as mãos ligeiramente cruzadas, um leve sorriso nos lábios, mas sem demonstrar qualquer sinal de impaciência. Sua compostura irritou Linda. "Espere aqui", disse ela antes de desligar. Alguns funcionários atravessavam o saguão, lançando olhares curiosos. Alguns cochichavam entre si: "Ele parece importante. Mas quem é ele?" Linda, satisfeita com sua autoridade, ignorou os murmúrios. Ela ainda não sabia que acabará de julgar o CEO da empresa apenas pela sua aparência. O homem calmamente tirou seu crachá de identificação profissional e entregou-o a Linda. Ela o pegou distraidamente e o guardou no bolso sem realmente olhar, pensando que era um crachá falso ou uma brincadeira. "Vou verificar isso com meu superior", anunciou ela, sem levantar os olhos. Marcus Bennett sentiu um leve incômodo, mas manteve a calma. Ele entendeu imediatamente que ela o estava julgando unicamente pela cor de sua pele e pelo fato de ele não ter agendado uma consulta. A humilhação era evidente. Diante de todos aqueles funcionários, ele estava sendo tratado como um visitante qualquer, ou até mesmo como um intruso. Enquanto isso, o saguão parecia silencioso.
Apenas os murmúrios dos funcionários e o zumbido baixo dos elevadores acompanhavam aquela cena constrangedora. Marcos, impassível, apenas sorriu por dentro, sabendo que aquela situação logo se voltaria contra Linda de forma espetacular. Poucos minutos depois, enquanto Linda permanecia atrás do balcão, Marcus Bennett abriu calmamente a porta que dava acesso aos escritórios principais. Os poucos funcionários presentes olharam para cima, surpresos ao ver o elegante homem ainda ali imóvel, aguardando pacientemente. Linda, por sua vez, sentiu um arrepio de inquietação. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Ela deu um pequeno passo à frente, mas seus olhos se arregalaram ao reconhecer a voz que a chamava. Linda, sou eu. Marcus Bennett. Seu coração disparou. Ela empalideceu instantaneamente. As palavras eram simples, mas o significado era avassalador. O homem que ela acabará de julgar, deter na recepção e humilhar diante de todo o saguão era o próprio CEO da empresa. Esse senhor, ela gaguejou, sem conseguir dizer mais nada. Marcus deu um leve sorriso, sem qualquer sarcasmo, mas com uma autoridade natural que inspirava respeito. E sim, Linda. O CEO que você se recusou a deixar entrar. Ao redor deles, os funcionários prenderam a respiração. Alguns começaram a cochichar. É ele? O chefe? Ela o deteve? O constrangimento de Linda era palpável. Seu rosto estava vermelho, sua garganta seca. Ela havia seguido as regras à risca, mas julgara o homem antes mesmo de verificar sua identidade. Marcus deu um passo à frente, seu olhar calmo, porém penetrante, fixo nela. Entendo que você está seguindo as regras, disse ele em voz baixa, porém firme, mas julgar alguém pela aparência e detê-lo dessa forma. Isso não é aceitável, Linda. Ela baixou os olhos, consciente do seu erro. Os segundos pareceram durar uma eternidade, cada respiração pesada de vergonha. Ela sempre acreditara que seu rigor e seriedade a protegeriam, mas hoje, ela havia caído na própria armadilha. Marcus não demonstrou raiva, mas a mensagem era clara, não haveria perdão fácil. Todos no saguão agora entendiam a gravidade da situação. O homem que eles pensavam ser um visitante comum era, na verdade, o proprietário e fundador da Crescent Technologies. A partir de hoje, continuou Marcus calmamente, lembrem-se de que ninguém, independentemente da sua aparência, deve ser julgado ou tratado injustamente. Entendido? Linda, com os olhos marejados, assentiu em silêncio. Sabia que acabará de receber uma lição que jamais esqueceria. Marcus deu meia volta e entrou em seu escritório, deixando para trás um corredor silencioso repleto de funcionários atonitos e uma secretária profundamente humilhada, mas consciente de seu erro. O silêncio que se seguiu à revelação era quase palpável. Os funcionários no saguão trocaram olhares constrangidos, alguns tentando disfarçar um sorriso, outros visivelmente impressionados com a postura e a compostura de Marcus Bennett. A tensão era palpável, e Linda permaneceu imóvel atrás do balcão, incapaz de desviar o olhar. Marcus retornou alguns instantes depois, lentamente, seus passos ecoando no piso de mármore. Ele parou bem em frente a ela e seu olhar calmo, porém penetrante, pareceu sondar sua mente. Linda, disse ele com voz calma, porém firme, eu entendo que você está seguindo as regras. Mas você me julgou pela minha aparência e ignorou qualquer verificação de antecedentes antes de agir. Esse tipo de atitude é inaceitável nesta empresa. Linda baixou a cabeça com a garganta apertada. Sabia que nenhuma palavra poderia apagar a humilhação que acabará de sofrer. Ela mal sussurrou. Eu não queria. Eu sei, respondeu Marcus gentilmente, mas com firmeza. Mas é importante que vocês entendam o impacto de suas ações. Todos os funcionários aqui, disse ele, erguendo levemente a mão para incluir todo o salão, devem se lembrar de que julgar com base na aparência é perigoso, injusto e constrangedor. Alguns funcionários assentiram em silêncio, alguns corando por terem presenciado o incidente. Marcus continuou. Não estou aqui para punir, mas para educar. Seu papel é proteger e acolher, não julgar. De hoje em diante, quero que toda a interação com um visitante, cliente ou funcionário seja guiada pelo respeito, não pelo preconceito. Linda sentiu o peso da lição. Ela compreendeu que suas ações, embora motivadas pelo respeito às regras, haviam sido contaminadas por preconceitos inconscientes. Ela assentiu com a cabeça, incapaz de dizer mais nada. Você entendeu? Perguntou Marcus com um olhar firme nos olhos. Sim, senhor, ela finalmente respondeu com a voz trêmula. Marcus deu um leve sorriso não para zombar, mas para sinalizar que agora esperava uma melhora real. Ele fez um gesto em direção aos funcionários. Todos aqui precisam se lembrar deste incidente. Não se trata apenas de respeitar as regras, mas de respeitar as pessoas. Entenderam?
O saguão estava silencioso, mas desta vez era um silêncio de aceitação e reflexão. Os funcionários sabiam que acabavam de presenciar uma lição de liderança e respeito, e que essa experiência ficaria gravada em suas memórias. Linda, embora profundamente envergonhada, sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. Ela acabará de perceber que as lições mais importantes não se encontram nos livros didáticos, mas nos momentos inesperados da vida real. Nos dias que se seguiram, o ambiente no saguão da Crescent Technologies havia mudado, ainda que sutilmente. Os funcionários que presenciaram o incidente pareciam mais atentos à forma como tratavam os visitantes. O simples fato de o CEO ter ministrado pessoalmente uma lição sobre respeito e inclusão claramente influenciou o comportamento e as decisões de todos. Linda, porém, não conseguia esquecer aquela manhã. Cada vez que um visitante se aproximava, ela se lembrava de Marcus Bennett calmo e imponente, dirigindo-se a ela com palavras que ainda ecoavam em sua mente. Sua rigidez havia dado lugar a uma reflexão mais profunda. O respeito deveria prevalecer sobre as regras e os julgamentos precipitados. Ao longo das semanas, ela se tornou um exemplo para seus colegas. Não só passou a cumprimentar todos os visitantes com cortesia e cordialidade, como também dedicava tempo para explicar aos que chegavam depois dela que o respeito e a consideração por todos eram essenciais. O incidente transformou seu papel, elevando-a de mera fiscalizadora das regras a uma verdadeira embaixadora da empresa. Marcus, por sua vez, continuou a liderar a Crescent Technologies com sua visão habitual, calma, estratégica mas humana. O incidente na recepção tornou-se um ponto de referência para toda a empresa, um lembrete constante de que liderança não se resume a dar ordens, mas também a ensinar pelo exemplo e promover a equidade. Alguns meses depois, durante uma reunião de equipe, Linda se dirigiu aos seus colegas. Quero que saiba que todo visitante merece nosso respeito, independentemente de sua aparência ou situação. Eu mesma aprendi essa lição da maneira mais humilhante, mas também da mais valiosa. Os funcionários aplaudiram. Todos sabiam que não se tratava apenas de uma lição de educação, mas de uma lição de vida e de valores humanos. A história do homem de quem Linda se lembrava, o CEO Marcus Bennett, tornou-se uma anedota contada para lembrar a todos que julgar pelas aparências pode ser caro e que o verdadeiro respeito é a base de todo sucesso duradouro. O saguão da Crescent Technologies continuava luminoso e imponente, mas agora também exalava abertura, respeito e inclusão. Linda, transformada por essa experiência, recebia os visitantes diariamente com uma nova perspectiva, consciente da importância da humanidade em cada interação. Para Marcus Bennett, esse pequeno contratempo foi uma oportunidade perfeita para demonstrar que a verdadeira liderança consiste em educar em vez de punir, deixando uma marca duradoura em toda a sua empresa.